Oi, tudo bem? Seja bem-vinda aqui à minha caixa de imaginação. Hoje eu trouxe para você a sugestão de um livro que eu achei muito interessante quando fui ao Brasil, e foi em 2018, estava de viagem pelo Brasil, e sempre que ia a alguma cidade, eu visitava as livrarias de livros usados da cidade, os sebos, porque eu adoro descobrir livros interessantes em sebos. Não somente porque são baratos, também porque são baratos, mas também porque às vezes a gente encontra verdadeiras joias descatalogadas, ou então encontro livros que já estão anotados por outras pessoas. Eu gosto muito de encontrar livros anotados porque eu acho que eu gosto de ver o que é interessante para outra pessoa quando o livro está anotado, é porque aquela parte do livro chamou a atenção de outra pessoa. E gosto de saber e fico pensando por que aquela parte do livro chamou a atenção dessa pessoa. Bem, e o livro que eu trouxe hoje foi um livro que, quando eu encontrei primeiro em São Paulo, numa livraria, e me chamou muito a atenção. E é esse livro aqui, O Poder do Mito. É uma coleção é uma coleção de Martin Claret que se chama O Poder do Poder. Não é um livro caro, é um livro barato. No sebo já estava barato, mas inclusive em livrarias não é um livro caro. Por quê? Porque é um livro que faz parte de uma coleção, ó, não é muito grosso, e é o resumo, ou tem trechos de outros livros mais interessantes, ou trabalhos de outros profissionais que tratam da mitologia. Bem, por que me chamou a atenção esse livro? Primeiro porque eu sou uma apaixonada pela mitologia. Já desde pequena eu gostava da mitologia grego-romana e quando cresci e comecei a estudar a importância dos contos e contos terapêuticos, eu comecei a estudar também a mitologia comparada e para mim é algo muito, muito importante. E por que a mitologia é algo importante? É algo importante exatamente pelo que diz aqui. Isso aqui para mim diz muito. Os mitos são pistas para as potencialidades espirituais da vida humana. Por meio deles, podemos chegar ao conhecimento de nós mesmos. E é exatamente isso. Os mitos são muito importantes porque os mitos revelam muito sobre o ser humano. E para quem estuda a mitologia comparada, isso é algo claro, porque os mitos, as temáticas se repetem em todas as culturas. E isso é algo que podemos encontrar e que podemos estudar. Bem, então, para quem está começando nesse mundo da mitologia, que quer se interessar por contos terapêuticos, fazer pequenas leituras não tão pesadas, não tão difíceis, é algo que é mais interessante do que textos muito longos ou livros que tratam de assuntos muito mais profundos. Bem, esse livro possui textos de alguns mitólogos importantes. Aqui estão as temáticas que são tratadas. A primeira delas é a função dos mitos, de Mircea Eliade. Mircea Eliade é um dos mitólogos mais reconhecidos e mais importantes para mim, juntamente com Joseph Campbell. É um romênio que viveu nos Estados Unidos e produziu muitos livros e muitos artigos importantes para você que quer estudar o tema, buscar informação sobre Mircea Eliade. Aqui também temos Edgar Morin, que tratou do tema mito e sedução no cinema, o mito de Adonis, Sir James George Frazer, o mito hoje, Roland Bates. Mas o segundo motivo que me chamou muito atenção é pelo título do livro, O Poder do Mito. Por quê? Porque O Poder do Mito é o título de um livro muito importante desse outro autor aqui, Joseph Campbell, ok? E dentro desse livro aqui, nós vamos tratar, se trata o tema O Mito e o Mundo Moderno. Bem, no livro O Poder do Mito, Bill Moyers, que foi um jornalista muito reconhecido nos Estados Unidos, fez uma entrevista muito interessante e muito profunda a Joseph Campbell. E como resultado dessa entrevista, imaginem o quanto foi interessante, o quanto de material essa entrevista produziu, que o resultado dela foi um livro que se chama O Poder do Mito.
nesse livro, Joseph Campbell, junto a Bill Moyers, porque realmente a intervenção de Bill Moyers foi muito, muito importante. Ele leu muito leu muito os outros trabalhos de Joseph Campbell para poder fazer uma entrevista que realmente pudesse trazer algo de importante. Então, respondem muitos temas essenciais para quem estuda mitologia. Bem, Bill Moyers fez muitas entrevistas interessantes e muitas delas aqui dentro dessa temática sobre a importância dos mitos para a vida moderna. Os mitos foram importantes somente como respostas para aquelas civilizações onde eles foram criados? Os mitos são importantes hoje para nós, para a nossa vida moderna? E com Joseph Campbell se analisou, pois se deu resposta a isso, e obviamente a resposta de Joseph Campbell foi que sim, o mito é muito importante para nós, para a nossa vida moderna. E sem mitos, nós buscamos outras respostas que são muito mais racionais e pouco profundas e que na verdade não nos ajudam tanto como a observação e a vivência dos mitos na nossa vida. Ok? Não somente estudar mitos, mas viver esses mitos na nossa vida, porque podemos vivê-los sem conhecer ou podemos vivê-los conhecendo e reconhecendo esses mitos em nós, nos ajuda a viver de uma forma muito mais plena. Bem, assim que a recomendação de hoje é O Poder do Mito. Você pode encontrar esse livro em muitas livrarias de livros usados, inclusive na estante virtual. Tá certo? Um grande abraço e até o nosso próximo programa.